Tá pensando quais são os melhores jogos para você aproveitar o seu novo console da Nintendo? Acabou de comprar o Nintendo Switch 2, mas não sabe qual jogo comprar. Então no vídeo de hoje eu vou te ajudar com essa questão e vamos imaginar que a gente vai para uma ilha deserta e a gente só pode levar 10 jogos. Quais são os 10 melhores jogos do Nintendo Switch 2 para você jogar agora? Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd. E eu separei aqui 10 jogos, mano, 10 jogos do Nintendo Switch 2, cujos mesmos eu me diverti pra caramba jogando, tive bons momentos e tenho boas recordações, e entre eles tem jogo que eu estou jogando ainda hoje. Então pra mim esses são os 10 melhores jogos do Nintendo Switch 2 que foram lançados até o momento. E como eu falei, né, vamos usar a premissa que nós estamos numa ilha deserta e temos recursos limitados e podemos levar somente 10 jogos para aproveitar esse tempo nessa ilha deserta até que o socorro chegue. É claro que se a gente for pensar no caso desse, a gente também vai precisar de um power bank, não é? Porque a bateria do Nintendo Switch 2 não dura lá aquelas coisas. Mas tirando a brincadeira de lado, vamos lá, vamos ver quais são os 10 melhores jogos que eu separei para vocês aqui no vídeo de hoje. Deixa um like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Links da Amazon estão na descrição ou como qualquer outro link de afiliado que você usar por aí para fazer qualquer compra, você continua ajudando pra caramba o trabalho. Considere se tornar membro aqui no canal também, você vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp para bater um papo com a gente lá, tá bom? Bora lá, vamos começar o vídeo de hoje já com um jogo que foi bastante polêmico, mas eu devo dizer que eu gostei bastante, inclusive tem review aqui no canal e eu tô falando de Metroid Prime 4 Beyond. Muita gente falou que esse jogo nem é um Metroid Prime, cara, que não merece levar o título de Metroid Prime. E olha, sinceramente eu discordo pra caramba. Eu concordo sim que Metroid Prime Remastered, que está no Nintendo Switch 1, ele é um jogo melhor ainda do que o Metroid Prime 4 Beyond, mas confesso que eu gostei bastante desse jogo, tive muitos bons momentos, tanto graficamente falando, apreciando visuais, tipo landscape, sabe? Quando você para em algum ponto e você olha o horizonte e fala, caraca, olha que fotografia bonita. Sim, esse jogo tem gráficos muito bons e, obviamente, a ambientação do game em vários outros pontos, várias ambientações diferentes, brilham os olhos. Eu achei o jogo muito legal mesmo. Ele é um game em primeira pessoa, tiro em primeira pessoa, mas não é um FPS, o pessoal chama de FPA, que é um First Person Action, que difere um pouco somente de tiro em primeira pessoa, né? Porque tem muitos elementos de aventura, aquela coisa de ir ganhando poderes novos para acessar novas áreas, acabar ficando perdido no mapa, e tem áreas que você só acessa, você passa por ela no começo do game, mas você não tem acesso, você precisa de um poder que você vai pegar mais à frente para depois voltar e ter acesso àquela área. Tem uma história bem legal, é um jogo bem interessante, peca em alguns aspectos, sim, inclusive se você quiser se aprofundar mais, tem a minha análise dele aqui no canal, mas sim, é um jogo bem legal e eu gostei bastante. Ele também pode ser jogado no Nintendo Switch 1, ele ainda é um jogo cross-gen. Nessa lista tem dois, eu acho, apenas 2 jogos que são cross-gen, o resto é tudo exclusivo do Nintendo Switch 2, então fica atento. Metroid Prime 4 é um jogo bem legal e eu gostei bastante. Se você gosta de tiro, primeira pessoa, elementos de aventura e principalmente, né, essa temática sci-fi que a franquia Metroid tem, é um ótimo jogo sim para você adquirir no seu Nintendo Switch 2 e ter sim várias boas horas de jogo. Partindo aqui para minha segunda indicação, no 9º lugar está Cyberpunk 2077, que dispensa comentários, né? É um jogo muito bom e um port maravilhoso para o Nintendo Switch 2. Até eu não ver esse cara aqui rodando propriamente no Nintendo Switch 2, eu não acreditava que ele ia rodar da forma que ele roda, tá? O modo de 40 FPS nesse game aqui é maravilhoso, é sensacional. Você tem duas opções, né? Um modo com gráfico um pouquinho melhor, com o jogo tentando ali os 30 FPS, ou o gráfico pouca coisa reduzida, com o jogo tentando ali manter um target de 40 FPS. E esse pra mim é o modo que mais se destaca. Graficamente falando, o jogo é muito bonito, principalmente em modo portátil. Quando você tá jogando no modo portátil, você fala, caraca, mano, como que
a barrinha de chocolate tá rodando esse negócio com esses gráficos aqui. Mas como eu falei, né, Cyberpunk 2077 já não é um jogo assim lançamento, todo mundo já conhece a premissa, todo mundo já conhece, ou a grande maioria das pessoas já ouviu falar do game, então eu não vou me adentrar em muitos detalhes aqui. Porém, esse cara aqui, como já tá até no nome, né, ele possui aí uma temática cyberpunk com um mundo aberto, futurista, muito bonito, muito legal, jogabilidade muito boa e como eu falei, segue a dica aí. 40 FPS, o modo 40 FPS roda muito bem. Se caso você optar pela mídia física, ela vem aí com alguns bônus, né? Vem adesivo, vem algumas coisinhas a mais. E o jogo está completo no cartucho também, tá? Então você não precisa de internet para fazer download de nenhum dado. O que também acontece com o meu 8º colocado, é um jogo que também está completo no cartucho, é um estilo de jogo que eu nunca imaginei que eu ia gostar, mas devido à história contada aqui, acabei gostando pra caramba. Meio repetitivo em alguns momentos, eu confesso, achei em alguns momentos ali que ficou meio maçante, mas cara, os ganchos que a história te dá ali, sabe? Tem um hook muito forte e acaba me pegando bastante, acabou na verdade me pegando bastante pela história. Eu tô falando aqui de Hyrule Warriors Age of Imprisonment. O jogo também está completo no cartucho, não precisa de internet, é um Musou. Musou? Musou? Não sei como é que é a pronúncia, mas ele é um jogo tipo Dynasty Warriors. Sabe aquela ação com 1 milhão de inimigos na tela ao mesmo tempo e você batendo em todo mundo? Pois é. Ele é ambientado aqui em The Legend of Zelda, obviamente, mais propriamente dito em The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mas assim, bem puxado para ação como é em Dynasty Warriors, que inclusive a gente tem também no Nintendo Switch 2, o Dynasty Warriors Origins, que é um Dynasty Warriors muito bem avaliado, a galera gosta bastante. Mas novamente, é um tipo de jogo, é um gênero de jogo que eu nunca curti. Pra ser bem sincero, não sou um fã assíduo da franquia Dynasty Warriors, mas depois de ter jogado Hyrule Warriors Age of Imprisonment, eu fiquei com bastante vontade de testar o Dynasty Warriors Origins. Então é um jogo bem legal, com uma história bem bacana, mostrando alguns acontecimentos que não são mostrados em The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, então se você quiser ficar por dentro de tudo o que aconteceu, de quando a Zelda voltou no passado, lá no início do jogo, o que aconteceu, esse jogo aqui vai responder bastante das suas perguntas. A jogabilidade dele é extremamente rápida, o jogo roda muito bem, flui muito bem e possui gráficos bem bonitos. Mas, como eu falei, em alguns momentos a jogabilidade acaba sendo meio que repetitiva, você tem bastante combos diferentes para executar, mas mesmo assim, ainda em alguns momentos, você se sente meio preso naquele loop de gameplay e acaba ficando meio repetitivo, pelo menos ao meu ver. Mas também, como eu falei no início da apresentação desse game aqui, a história ela tem uns ganchos bem poderosos que vai fazer você continuar jogando e jogando e jogando, e aí sim você vai se habituando e acaba gostando cada vez mais e acaba ficando surpreso com a história. E como vocês perceberam, eu venho falando sobre jogos que não precisa de internet para você baixar. Por quê? Porque no Nintendo Switch 2 a gente tem o Game Key Card, que infelizmente a gente precisa de internet. Então caso você for para uma ilha deserta, for para um resort ou for para qualquer coisa, cara, eu espero que você tenha feito o download desse jogo antes, porque se você só colocar o cartuchinho, infelizmente ele não vai funcionar. Mas esse game aqui cara, é sensacional. Ele tem demo na eShop, tá? Então baixa a demo, qualquer coisa, para você dar uma testada, que você vai se surpreender do que o seu Nintendo Switch 2 é capaz de rodar. Tô falando aqui de Final Fantasy VII Remake. Eu zerei esse jogo aqui no meu PlayStation 4 Pro na época do lançamento e tenho que dizer, meus amigos, é um jogo fantástico. Eu comprei aqui a versão de Nintendo Switch 2, essa daqui ela ainda tá lacrada justamente porque ela tem um extrazinho aqui. Eu acabei deixando lacradinho aqui e acabei pegando a versão digital. É um jogo que tem preço reduzido se comparado aos games full price da indústria, que hoje custa aí por volta de $70, ele é um jogo que custa $20 a menos, 40 doletas. Então, tipo, é um jogo maravilhoso. Infelizmente, como eu falei, ele é um Game Key Card, então você tem que fazer o download completo do jogo no seu console antes de poder jogar. Mas isso não é um empecilho at all, tá? Você vai ter aqui uma qualidade e um gameplay maravilhosa. Esse jogo ele roda muito bem e eu sinceramente fiquei espantado de ver o quão bem esse game roda no Nintendo Switch 2. E logo mais a gente vai estar tendo aí, se não me engano, em junho, a continuação, que é o Final Fantasy VII Rebirth.
Então, tipo, se você gosta de Final Fantasy VII lá da época do PlayStation 1, esse aqui é uma compra extremamente obrigatória. E se você não conhece, tá aqui uma ótima oportunidade para você conhecer uma das franquias mais icônicas do mundo dos games, inclusive Final Fantasy VII, que é sim um jogo que tem uma relevância, uma importância muito grande para a indústria. Então é o jogo base mais a DLC da Yuffie e eu recomendo fortemente. You're dead. This planet is my birthright. I don't believe it. We played right into Shinra's hands. The future isn't set in stone. The world won't end today, but you will. Mas lembre-se, baixe ele antes de ir pro hotel, antes de ir pra Ilha Deserta, antes de qualquer coisa, tá? Assim como o próximo. Os dois próximos serão Game Key Cards, eu não vou ficar falando isso toda vez, mas aqui esse é um jogo que eu estou jogando ainda nos dias de hoje. Ele é um jogo recém-lançado e é um jogo maravilhoso. Tem vídeo recente dele falando no canal aqui. E não vá tanto pelo título e pela thumb, tá? Porque as pessoas têm esse costume de ler título e ler thumb e imaginar que já sabe tudo que o vídeo vai falar. Assiste o vídeo até o final se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o que eu falo de Monster Hunter 3. Monster Hunter Stories 3, na verdade. E, manos, pessoas, galera, amigos, amigas, esse game ele é maravilhoso para se jogar no Nintendo Switch 2, seja em modo portátil ou em modo dock. Ele tem sim alguns problemas cujos mesmos eu menciono no vídeo anterior, mas assim, cara, no geral é um game que roda bem pra caramba e que eu tô me divertindo, principalmente esse é o fator mais importante para mim num game, tá? Me divertir. É um jogo que faz isso de inúmeras maneiras. Você pode ficar caçando ovos dos monstros ou procurando por ovos melhores que vão criar monstros mais fortes. Ou você pode também seguir uma história que é bem legal. Ou até mesmo após isso você pode fazer algo com o habitat natural dos monstros. Porque se você não sabe, nesse game aqui a premissa é que os monstros estão em extinção. E você pode soltá-los na natureza e fazer com que eles reapareçam naqueles habitats. Só que você também pode mudar a natureza desses monstros. Por exemplo, o Anjanate, que é um tiranossauro de fogo bem famoso da série, você pode transformá-lo num tiranossauro de cor diferente e que seu elemento principal, ou que um de seus elementos, seja trovão, seja raios. Então, tipo, tem uma temática, uma dinâmica e principalmente esse negócio de reintroduzir os monstros no meio ambiente é muito, muito legal. Eu, no primeiro mapa, eu fiquei acho que umas 13 horas só fazendo isso pra pegar um certo monstro do tipo raio que eu queria e... Caras, é extremamente divertido e extremamente recompensador, porque a partir do momento que eu fiz isso, eu consegui um monstro extremamente forte para aquele início de gameplay, para aquele início de jogo. Então, olha, sinceramente, os dois defeitos que eu falei, isso eu falei no vídeo anterior, tá? Os dois defeitos que eu menciono que esse jogo possui, eles não são nada perto da diversão ou perto de tudo que esse jogo proporciona ao jogador. Então, se você gosta de um jogo estilo Cat Monster, se você gosta de um jogo com estilo artístico mais desenhado, batalhas por turno, um RPG maravilhoso, cara. Monster Hunter Stories 3 é uma pedida excepcional no Nintendo Switch 2 e ele também possui legendas em português do Brasil, o que também é bem importante para você entender a história, entender tudo que ele tem de mecânica mais aprofundada, porque tem bastante mecânica nesse game aqui, que se você não é um jogador que vai só pela história, mas vai pela diversão e por mecânicas, esse jogo tem muita coisa para te oferecer, tá? Quebrou. Meu próximo jogo, da minha próxima indicação, de um jogo fenomenal que pra mim é uma obra de arte, é uma baita homenagem a uma franquia icônica e ele está tanto legendado como dublado em português do Brasil e ele é Resident Evil Requiem. Leon, we're running out of time. Did you find anything on Elpis? Not yet. Nothing on the servers of the CIA or the Pentagon. I'm coming with you. We can't talk.
No Nintendo Switch 2, esse cara também roda de uma forma... Mano, na boa, vocês já perceberam, né? Que, tipo, o Nintendo Switch 2 tá rodando muito bem os jogos pesados. Você já percebeu que, tipo... Eu ainda estou incrédulo, eu ainda estou, tipo, com a mente explodida? Eu ainda estou... Cara, como que tá rodando tão bem esses jogos num videogame que é um pouquinho mais grosso que essa capinha aqui? É loucura, tá? E Resident Evil Requiem é um ótimo exemplo disso. O jogo que pode ser jogado tanto em primeira pessoa como em terceira pessoa faz basicamente tudo que os consoles mais potentes fazem, que os consoles de mesa fazem. Só que te dá aí a opção de você poder levar para qualquer lugar junto com você. E foi exatamente esse o motivo que me fez comprar esse game no Nintendo Switch 2. Eu queria muito jogar ele com uma fidelidade visual melhor no meu PlayStation 5 Pro, mas o fato de eu poder jogar em qualquer lugar sempre me pega, e eu falei isso pra vocês. E depois de ver esse cara aqui rodando no Nintendo Switch 2, eu não tive dúvidas alguma de que as poucas concessões visuais que eu tive que fazer valeram muito a pena. Porque esse jogo é um jogo que eu comecei a jogar do início ao fim quase que sem parar. Porque quando eu precisava sair, eu colocava meu Switch 2 na case e a hora que eu tava no estacionamento esperando alguém chegar, alguma coisa, eu continuava jogando. Totalmente imerso num game que é, como eu falei, pra mim uma baita de uma homenagem à franquia Resident Evil. É um jogo que respeita todo o legado da franquia e que introduz a Grace, que é essa personagem que tá na capa do jogo aqui, que, olha, sinceramente, ela pode protagonizar um game da série Resident Evil pra mim, tranquilamente. Eu achei uma personagem muito legal, tem uma profundidade muito boa, a apresentação que fizeram com ela nesse game também foi maravilhosa. Introduzir uma nova personagem numa franquia onde tem vários personagens já muito graduados e amados por todos os fãs da franquia, tipo Leon, a Claire, ou até mesmo a Jill e por aí vai. Eles conseguiram introduzir uma nova protagonista e introduziram da melhor forma possível. E como eu falei, esse jogo no Nintendo Switch 2 é maravilhoso, vale muito a pena. Fique atento só que ele é um game keycard e também precisa ser baixado todos os seus dados na memória do console antes de poder ser jogado. E o próximo que eu quero trazer aqui para vocês é um jogo que eu tenho mais de 200 horas de jogo. Ele também é um game que pode ser jogado no Nintendo Switch 1, mas obviamente eu joguei ele totalmente no Nintendo Switch 2, minha experiência foi maravilhosa, apesar dos pesares, né? Porque, como sempre, um lançamento da franquia é sempre envolto a muita confusão, a muita discussão, mas eu joguei pra caramba e gostei bastante do jogo base de Pokémon Legends ZA. Esse é um jogo muito bom da franquia Pokémon, ao meu ver. Obviamente, ele não tem ali os prédios mais bonitos da franquia ou do mundo dos games. Ele também não tem as janelas com a maior profundidade e reflexo possível. Mas é um jogo que encanta em sua mecânica de gameplay, em seu loop de gameplay, principalmente no que ele tenta entregar por ser um jogo da franquia Pokémon, onde a gente está acostumado com um game de turnos. E aqui a batalha rola totalmente em tempo real, dando um dinamismo bem diferente e, como eu falei, um loop de gameplay bem gostoso, tanto na hora da captura, tanto na busca por Shiny ou até mesmo para se batalhar, seja online ou offline. Eu sinceramente não gosto muito da parte online, tá? Eu gosto mais de jogar offline, mas mesmo assim a parte online também é bem legal. E por que eu falei para vocês aqui que eu gostei bastante do jogo base? Porque realmente eu acho que a DLC desse jogo deixa a desejar demais e não respeita o seu tempo de forma alguma. Se você quiser ir mais a fundo também, eu fiz uma análise somente da DLC e eu vou deixar aí nos cards para você dar uma olhada. Mas o jogo em si, ele é maravilhoso. Se você gosta da franquia Pokémon, tenho certeza, cara, que você vai gostar muito desse game aqui, principalmente pela sua gameplay. É um jogo que entrega muita coisa, é um jogo que entrega muita diversão, entrega uma gameplay bem gostosa, peca em algumas coisas graficamente falando, como eu falei, em cenários, mas do restante é um jogo que eu não tenho do que reclamar, pelo menos aqui do jogo base. Infelizmente ele não possui idioma português do Brasil, mas tá acabando, né? Tá acabando. Finalmente,
muito tempo depois, a Pokémon Company vai resolver isso daí no próximo Pokémon Main Series, que é o Winds and Waves, ou Ventos e Ondas, que é até estranho falar nome de jogo de Pokémon em português, né? Eu vou te apresentar aqui a minha terceira colocação. E o terceiro colocado é Mario Kart World. Um jogo que também, para variar, foi envolto algumas polêmicas, mas não por conta do que o jogo é, e sim por conta do preço cobrado no game, que foi $80 no lançamento, o famoso R$500 aí no Brasil. Só paga R$500 esse jogo quem quer, tá? Você consegue encontrar esse jogo por muito menos aí nos grupos de promoção internet afora. E também a grande maioria das pessoas não pagou R$500 porque comprou o console e esse jogo pagaram um pouquinho mais, né, a mais no console para esse jogo vir no bundle. Então, mas mesmo assim, isso não altera o fato de que ele custa R$500 na eShop e eu não recomendo que você compre ele por R$500, tá? Já digo aqui já de passagem. Olhe grupos de promoção e pague mais barato, que daí sim esse jogo vai valer a pena. É um jogo de kart, todo mundo conhece Mario Kart, não preciso nem me adentrar aqui nesse game. Mas é um jogo muito legal. E nesse game eles introduziram aqui uma modalidade que chama eliminatória, que é bem bacana, onde nos é apresentado aqui uma pista de ponto a ponto, não é um circuito, e ela tem vários checkpoints ao decorrer da corrida. E aí vai sempre, durante esses checkpoints, quando você passa por eles, vai sempre eliminando os últimos colocados, até que por fim os primeiros colocados são os últimos que sobram para serem definidos aí os vencedores, né? Primeiro, segundo e terceiro colocado. É bem legal essa modalidade, tanto no modo offline como no modo online, tá? É bem divertido. Mario Kart World é um jogo bem divertido. Eu não acho que o mundo aberto dele é tão incrível quanto nos foi dito que seria. Eu acho que o mundo aberto dele deixa a desejar bastante. Mas como o jogo Mario Kart, ele é sim um ótimo jogo. Você vai ter horas e horas de diversão. Você vai se divertir por horas e horas só pra se... sei lá, cara, só pra desbloquear as roupas extras que tem. Cada personagem tem várias roupas diferentes. Os modos de jogo que a gente já tá acostumado, jogar lá 50 cilindradas, 100 cilindradas, 150 cilindradas e tudo mais também é muito bom por aqui. E o jogo conta com gráficos bem bonitos no Nintendo Switch 2, animações muito bem feitas e é um jogo totalmente redondinho. Eu não consegui encontrar bugs nem coisas do gênero, é um jogo muito legal. O único detalhe que eu digo pra vocês de novo, que eu já falei, não paguem R$500, fiquem atentos em grupos de promoção que você consegue esse game bem mais barato. Meu segundo colocado não poderia ser outro. Quer dizer, ou poderia, porque esse daqui é o primeiro colocado para muitos. E eu tô falando aqui de Donkey Kong Bonanza. Esse que até então era o carro-chefe do Nintendo Switch 2, era o System Seller, né? Era o jogo que vendia consoles. E que vendeu consoles no seu lançamento. E é um jogo onde a Nintendo traz de volta o macacão com um visual todo repaginado e novamente dá mais uma chance para ele tentar a sua aventura em plataforma 3D. Assim como foi lá em Donkey Kong 64, que foi ali a sua primeira tentativa, deu muito certo para alguns e muito errado para outros. Aqui, nessa segunda tentativa, eu vejo mais acertos do que erros. Também tem vídeo só dele aqui no canal, se você quiser ir mais a fundo, mas é um jogo maravilhoso. Donkey Kong de plataforma que a gente já conhece, 3D, com um gráfico lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo e destruição total. Aqui você pode destruir o cenário inteiro. Explorar todas as camadas de todas as fases que esse jogo apresenta ao jogador. É bem legal, a dinâmica é bem gostosa, é bem satisfatório você conseguir encontrar os itens que estão escondidos e ele segue mais ou menos aquela premissa de Mario, né? Da gente pegar as estrelas, na hora que tem uma certa quantidade a gente avança um pouco mais no game. Mas como eu falei, né? É um jogo que conta com gráficos excelentes, uma jogabilidade muito legal, a experiência que você vai ter vai ser muito boa se você gostar desse estilo de jogo. A união entre o DK e a Pauline também acho que foi bem legal, que vamos combinar, é algo que ninguém esperava ter a Pauline junto com o DK ali.
mas faz todo sentido. É um jogo que tem uma vibe muito gostosa, tipo, tem uma vibe musical também, bem dos estilos de filmes ali da Walt Disney, e eu tenho certeza que se você gosta de um jogo de ação, aventura, 2D, 3D, com plataformas, você vai gostar bastante disso daqui. Tem umas fases bônus que são 2D também, que são bem interessantes, mas vários elementos que fazem de Donkey Kong um jogo muito legal, principalmente de sua franquia 2D, são implementados aqui na sua franquia 3D de uma forma muito bem organizada, quase que orgânica, vamos dizer assim. Super recomendo que você que já gosta da série Donkey Kong, dê uma chance e jogue Donkey Kong Bonanza. É um dos jogos exclusivos do Nintendo Switch 2, a qual eu mais recomendo. Tem uma qualidade sonora, os efeitos sonoros e principalmente as músicas são sensacionais. Recomendo demais Donkey Kong Bonanza no Nintendo Switch 2. Bom, agora chegou aquele momento que eu tenho que apresentar para vocês qual que é o meu primeiro colocado, qual que é o jogo que eu mais gostei até o momento, qual que para mim, por enquanto, ainda é o melhor jogo do Nintendo Switch 2 até agora. Vale lembrar que o Nintendo Switch 2 ainda não tem um ano de vida e você pode ver que tem vários jogos com uma qualidade excepcional, desde exclusivos até mesmo a jogos third party, você podendo jogar em dock ou em modo portátil. A liberdade é insana. E falando em liberdade insana, é o que você tem por aqui. Pokémon Pocopia, obviamente, não poderia estar de fora dessa lista. In this desolate world, humans and Pokémon have vanished. Oh, a Ditto transformed to look like a human. E Pokémon Pocopia, pra mim, até o momento, é o melhor jogo do Nintendo Switch 2 disparado. Não só porque eu gosto muito de Pokémon, mas também porque eu gostava muito de Animal Crossing. Quer dizer, eu ainda gosto muito de Animal Crossing, mas tá até difícil. Qual será que é melhor? Talvez caiba até num outro vídeo. Pokémon Pocopia conseguiu superar o Animal Crossing? Bom, eu não sei se é bem esse o caso, mas o que eu tenho certeza absoluta é que Pokémon Pocopia jogou a batata quente na mão do próximo Animal Crossing, que agora eles têm um baita de um problema, porque eu acredito que Animal Crossing já esteja sendo produzido há muito tempo. E vai ser bem difícil eles conseguirem mudar o jogo de última hora. E se eles lançarem o Animal Crossing engessado igual é o Animal Crossing anterior, depois que jogamos Pokémon Pocopia, vai ser difícil o jogo ter o sucesso que teve no passado, ou até mesmo próximo daquilo, ou até mesmo próximo disso. Porque Pokémon Pocopia é um jogo bem do estilo Animal Crossing, que mistura elementos de, obviamente, Animal Crossing, mistura elementos de Minecraft, obviamente também tem os Pokémon, e ainda você tem uma liberdade para poder fazer o que quiser, do jeito que você quiser, que é impressionante. Se você quiser criar umas casas, que nem é lá no Animal Crossing, já pré-feitas, você pode. Mas você pode também criar casas para os seus Pokémon do zero, do chão e do jeito que você quiser. Tem vídeos de explodir mentes aí, internet afora, que... cara, na moral, você não vai acreditar nas criações que as pessoas fazem. Desde áreas portuárias, cafés e por aí vai. Tem muita coisa que você vai assistir e você vai falar... Primeiro que você não vai acreditar que é possível criar aquele tipo de coisa dentro de um game assim. E segundo, que você vai também ficar espantado pela criatividade das pessoas. Você vai falar, caramba, cara, como que a pessoa conseguiu pensar em tudo isso com esse nível de detalhes? É loucura. E muitas dessas coisas são apresentadas somente no primeiro cenário. E fica você sabendo que não tem só um cenário, que é igual foi mostrado no trailer. Os trailers de Pokémon Pocopia conseguiram esconder totalmente o jogo. Esse é um jogo de Pokémon que ninguém pediu e que agradou todo mundo. Justamente pelo fato de ser muito mais do que todo mundo imaginou que fosse. É um jogo que surpreendeu a todos e ainda vem surpreendendo. Trilha sonora, como eu acabei de falar, você vai ouvir trilhas do passado, totalmente reimaginadas e retrabalhadas, trazendo aquele negócio de nostalgia atualizada, trazendo uma nostalgia modificada. Você vai sentir um efeito nostálgico misturado com novidade, com modernidade, vamos dizer assim, pelo menos com relação à sua trilha sonora, que traz um ambiente muito gostoso para o game. Você vai ter um loop de gameplay aqui que prende o jogador em todos os horários do dia, porque o relógio do game é o relógio real, da vida real. Então se você jogá-lo de manhã, vai ser de manhã, à tarde vai ser à tarde, de noite vai estar de noite.
Isso faz com que o jogador queira voltar, porque também tem Pokémon que só aparece à noite, tem Pokémon que aparece só durante o dia. Entende aonde eu quero chegar? Cara, eu não vou me adentrar muito em Pokémon Pocopia porque eu já tenho vídeos separados só dele aqui no canal também. A grande maioria desses jogos que eu apresentei hoje pra vocês aqui tem vídeo separado aqui no canal, você pode checar um a um. Mas diga-se de passagem, Pokémon Pocopia pode sozinho valer por vários outros jogos, porque se você gosta desse estilo de jogos, tenha certeza que você tem um jogo para ter mais de 200 horas tranquilo. E o mais importante, 200 horas com um sorriso de orelha a orelha. Diz aí qual que é a sua lista dos 10 melhores jogos do Nintendo Switch 2, quais jogos você mais gostou. Esses são os meus 10 escolhidos, pelo menos por enquanto. Como eu disse, né? Não tem nenhum ano de vida e tem muito jogo para ser lançado nessa plataforma ainda. Quais são os seus? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tá pintando um videozinho aqui em cima para você continuar aqui comigo, um botãozinho aqui embaixo para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço. Tchau.